Vamos lá, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo, começando do zero. Estamos retomando aí mais uma aula. Estamos vendo os princípios, né, do Direito Administrativo, os princípios da administração pública. Estão aqui o Luiz Carlos e a William André. Nós estamos aí fazendo esse material como se fosse um audiobook, né? Você consegue acompanhar a leitura do material e o debate que vai ocorrendo, as dúvidas, né? Contribuições de cada um ao longo da aula. Fazer a revisão rápida antes de entrarmos no próximo princípio, né? Temos primeiro noções gerais dos princípios. Isso aqui, vimos os princípios expressos na Constituição, né? O famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. A gente já viu os três primeiros, legalidade, impessoalidade, moralidade. Vimos da legalidade, que é fazer ou deixar de fazer, se não em virtude de lei. Isso aqui é o princípio, né, da legalidade para todos, mas vimos que, no caso da legalidade para os particulares, aos particulares tudo é permitido se não houver proibição em lei. Já para a administração pública, o agente público só faz o que a lei determina ou autoriza. Vimos também a diferença entre o princípio da juridicidade, o princípio da primazia da lei e o princípio da reserva legal. O princípio da juridicidade é a possibilidade, né, da administração pública ser entendida, né, abranger não só o princípio da legalidade, mas de tudo, né, de toda a juridicidade. A primazia da lei é um pouco mais restrito, é prioridade para a lei, e o princípio da reserva legal é mais restrito. Restrito no sentido seguinte, só se considera o que é feito pelo Congresso Nacional, lei em sentido estrito. Então, juridicidade é maior, o princípio da primazia da lei é um mediano e o princípio da reserva legal o mais restrito possível, ou seja, só se considera realmente lei em sentido formal, aquela aprovada pelo Congresso Nacional. Então, o princípio da legalidade é a administração deve seguir a lei, o princípio da juridicidade, o administrador deve seguir o ordenamento jurídico como um todo. E tem um meio termo aqui, né? O princípio da primazia da lei. Então, da legalidade é mais amplo, né? É amplo, mas esse aqui ainda é mais amplo ainda, né? Da juridicidade é mais amplo do que o princípio da legalidade. Vimos aqui as exceções ao princípio da legalidade, né? Medidas provisórias, estado de defesa, estado de sítio. Estado de defesa, o presidente decreta. O estado de sítio, essa aqui, o presidente solicita. Princípio da impessoalidade, vimos que o princípio da impessoalidade tem duas subvertentes, né? Que é o da finalidade, que tem que ser o fim público, que é o que está previsto na lei, e o princípio da vedação à promoção pessoal, né? Então, a impessoalidade ela tem duas subdimensões, né? Dois subprincípios, que é o princípio da finalidade e o princípio que veda a promoção pessoal. O que mais aqui? Ó? O princípio da finalidade. Finalidade é o ato deve ser praticado visando o interesse público, não o agente, não ao agente ou de terceiros. Eventualmente pode ter essa concomitância, mas não é a busca disso que o ato deve alcançar. E vedação à promoção pessoal, né? Não vincular realizações da administração com a pessoa dos agentes públicos. A gente debateu sobre isso, né? Hoje em dia, com redes sociais, é um pouco fluido essa questão. Princípio da impessoalidade também nós temos, né, como aplicação prática, né, o transbordamento do princípio da impessoalidade, a realização de concurso público, licitação pública, impedimento de suspeição do agente público, conduta do agente imputada ao órgão, já que é impessoal. E aqui o princípio da moralidade, daí tem aqui o princípio da impessoalidade, finalidade, isonomia, né, a atuação deve ter com fim do interesse público, proibidas perseguições ou favoritismos, ausências de subjetividade, vedação à promoção pessoal e dos agentes, publicidade oficial não constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. E o princípio da moralidade, ele é, né, expresso na Constituição, ele também tem o transbordamento do que diz respeito da possibilidade que já foi efetivada por meio da lei de improbidade administrativa, inclusive, né, antes que a gente começasse a gravar essa aula, estava na possibilidade de aprovar, já foi aprovada, já foi sancionada a nova lei de improbidade administrativa. Não é a nova lei, né? É a alteração da lei atual, mas que muda completamente a visão. Então, praticamente tem que
estudar a lei de probidade administrativa com a aprovação da nova alteração. Então, várias e várias situações em que você marcava o X num local, nas próximas provas você tem que marcar em outro. Não existe mais nenhum ato de improbidade administrativa de forma culposa. Todo ato de improbidade administrativa tem que ser de forma dolosa. Então, essa já é a principal modificação na lei de improbidade administrativa. Ou seja, culpa não se presume, né? Então desculpa, dolo não se presume. Culpa sim, né? Culpa ela pode ser presumida. E aí, na improbidade administrativa, agora não, você vai ter que provar que a pessoa teve dolo. Se fosse culpa, você dizia, não, foi negligente, foi imprudente, foi imperito. Aí você punia o mau gestor por improbidade administrativa. Agora, dessa forma, não, você tem que provar que a pessoa teve, né, a intenção de fazer aquele ato. E é muito mais difícil, né? Moral administrativa, jurídica, noção objetiva, conteúdo formado a partir do ordenamento jurídico. Os atos de improbidade administrativa importarão, isso aqui cai demais, suspensão dos direitos políticos. Suspensão, nunca cassação, o que vai mudar muito, vai colocar muito na prova isso. Então, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento erário, sem prejuízo da ação penal cabível. O que mais que tivemos aqui? Eu acho que é só. Então, o nepotismo, tá, vimos também o nepotismo, né? O nepotismo, ele alcança toda a administração pública, direta e indireta, todos os poderes, cargos de comissão e função de confiança. Isso aqui é uma decorrência do princípio da moralidade. Não alcança cargos políticos ou nomeação de aprovados em concursos públicos, ou seja, você tem a súmula vinculante 13, nesse caso aqui, que proíbe que você nomeie parente até terceiro grau para cargos de públicos de confiança. Só que o que cai na prova é a exceção. Qual é a exceção da prova? É que, né, se você nomear um parente seu para cargo político, o que é cargo político? Cargo de secretário, cargo de ministro. Então, esse não entra na vedação à súmula vinculante 13. Aí, exceção da exceção. E se eu resolver nomear pela classificação de vários ao doutrinador de direito administrativo, uma pessoa com cargo político de conselheiro do Tribunal de Contas? Aí está vedado, porque o cargo é político, mas a natureza dele é técnica. Então, o que é que nós temos aqui para a prova? Súmula vinculante número 13, veda o nepotismo. Exceção, cargos políticos. Exceção da exceção, o cargo político, mas é que é de natureza técnica, de conselheiro do Tribunal de Contas. Eu não posso nomear também. Parentes até terceiro grau, alcança nepotismo cruzado, não requer lei formal. É direto extraído da Constituição. Pode falar. Acho que Quando aqui... você falou aí cargo político, qual é esse de cima aqui, esse de baixo aqui, ó, não alcança cargo político, no caso, por exemplo, é uma pessoa que lá na nomenclatura de agente público, ele leva o nome de cargo político, De mas é um agente cargo político. técnico, Não, é vamos lá. isso? Não. Vamos lá. Não alcança cargo político, ok. Aqueles cargos são de agentes políticos, Então, o secretário é um agente político, é um cargo político. Ok, mas chegou o momento, porque tem a súmula e tem os julgados, a jurisprudência que foi se criando em cima disso. Chegou o momento que o Supremo falou, olha, cargo político não alcança, né? Porque a súmula, ela, na verdade, vinha tendo várias decisões, no sentido de que as pessoas nomeavam os parentes para vários cargos, aí, no senso comum, né, o Ministério Público entrando para ação dizendo, se fere o princípio da administração pública da moralidade. Chegou o momento que o Supremo decidiu em vários sentidos, criou uma súmula vinculante, não existe lei, o princípio da moralidade está na Constituição, e a súmula vinculante, né, pelo Supremo. Como é que a gente chama? O Congresso Nacional ainda não se debruçou para fazer uma lei do nepotismo, contra o nepotismo. E a súmula vinculante diz, aparente até terceiro grau, você não pode nomear para cargos e funções de confiança. Acabou. Então, tirou da Constituição direto para uma súmula vinculante. Não tem lei sobre isso. Só que aí chegou o momento que o Supremo teve que se debruçar em cargos em que eram políticos. Não, mas eu quero nomear a minha esposa, por exemplo, hoje no governo federal, a esposa do nosso presidente, ela tem um cargo lá na presidência da República, ela é dona de um programa lá, de um projeto. Se não tivesse esse entendimento do Supremo, ela não poderia estar lá na presidência trabalhando. Ela tem um cargo lá de chefe de um programa de assistência social, me esqueci o nome agora, esqueci. Tem lá a placa lá na área que ela trabalha lá. Então, esse é o entendimento. Nesse caso, é um cargo político ali, um cargo de gerente de programa, não tem problema.
né? Um cargo de alto nível, são chamados de cargo de alto nível. Mas aí tem um cargo de alto nível, que é de conselheiro de Tribunal de Contas, que aí volta, é uma exceção da exceção. Por quê? Porque na prova vai dizer, não posso. O Supremo Tribunal Federal, em jurisprudência, é assim que cai na prova, que é o nosso objetivo aqui. O Supremo Tribunal Federal, em entendimento, disse que a súmula vinculante 13 não se aplica aos agentes políticos. Portanto, o governador, que foi o caso específico, né, do entendimento, foi, então o governador ele pode nomear a mulher dele para conselheiro do Tribunal de Contas? Não. Não, mas peraí, ele falou que não pode gente política, mas é a exceção da exceção. Então, para agente político, o governador poderia nomear a mulher dele secretária de ação social? Poderia, mas não pode nomear a mulher dele para conselheiro do Tribunal de Contas, porque o cargo é político, mas a natureza é técnica. É técnica. Aí tem que saber conhecimentos contábeis, econômicos, jurídicos, tem que julgar contas. É diferente, né? Não vai ficar permanentemente naquele cargo. Então, essa é o que cai na prova. E agora vamos entrar, né, começar a leitura do princípio da publicidade. Vamos lá, a leitura, e aí os comentários, as dúvidas, a gente vai ao longo do texto debatendo. O princípio da publicidade exige a ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública, tornando-os transparentes aos administrados, à exceção da hipótese de sigilo previstas em lei. A partir da divulgação oficial do ato, tem início o cômputo dos prazos, e o ato começa a produzir efeitos externos. Além disso, é com a devida transparência que se viabiliza o controle da conduta dos administradores. E, nesse sentido, a doutrina mais moderna tem entendido que a publicação é requisito... Deixa eu botar aqui o nosso marcador. Quando você está fazendo aí, só uma dúvida, professor. Tem a ver com o assunto. Eu passei aqui na minha cidade e olhei que tem uma placa de uma construção de uma rodoviária, terminal rodoviário. E eu notei que lá não tem data de início e data de fim da obra, né? Isso aí fere o princípio da publicidade, por não estar né, discriminado ali o início e o término da prova? Da obra, né? Obra, Não, acho que não. O que o princípio da publicidade veda é a promoção pessoal, né? Promoção pessoal também aqui. O que veda, na verdade, é o princípio da impessoalidade, né? Que veda a promoção pessoal. O princípio da publicidade aqui, que a Ney está falando, o princípio da publicidade, aqueles documentos, né, oficiais, documentos mais detalhados. A gente, cara, o bom de estudar direito no momento no Brasil é que tudo que você estuda em todas as áreas está sendo debatido na sociedade. Se a gente começar a estudar direito administrativo, você vai ver, cara, será que tem alguma coisa sendo debatida? O que está sendo debatido hoje? O chamado orçamento secreto. O que está sendo debatido ali? O princípio da publicidade. Está ou não está detalhado o suficiente aquelas emendas constitucionais, apesar de ser direito financeiro, né, direito orçamentário, financeiro, orçamentário que está sendo debatido ali. Mas, no fundo, qual o princípio, né, que o Supremo está dizendo, olha, está ferindo aí a transparência e a publicidade. Eu não sei para onde está indo o dinheiro, eu não sei, né, quem é o deputado responsável por essa emenda. Então, o princípio da publicidade é nesse sentido, de não é só publicar, é também você poder identificar, né, as motivações, os motivos daquele ato. Então, na verdade, sim, lógico, para a prova, o princípio ele é meio que tipo assim, vinculado a um conceito, mas na prática ele é vinculado a vários outros conceitos. Por exemplo, o princípio da publicidade hoje está se mostrando que ele é extremamente vinculado ao quê? À transparência, ao princípio da transparência, ao princípio da motivação. O que é o princípio da motivação? É os motivos, né? O princípio da motivação é os motivos, o porquê daquele ato, né? O que, porquê, como aquele ato está sendo feito. Então, como está sendo esse debate, então, o princípio da publicidade, quando você falou da placa, ele está mais ligado ali naquela placa, não poderia estar a foto do prefeito, não poderia estar, né, o nome do prefeito, pode até estar o nome do prefeito, vice-prefeito, não tem nenhum problema. Não pode estar. Isso é realização do igual nome víamos do cara, antigamente, entendeu? né? Antigamente era normal ver isso. É realização. Às vezes o Como cara se fosse o botava. o próprio prefeito que tirou do seu bolso e fez, né? Outra que a gente via muito no interior, né? Interior não, até cidade grande. Isso aqui é fruto da emenda parlamentar do
Deputado, não, pô, o deputado ele tem que fazer aquilo, ele não pode se promover pela emenda dele. Tanto é que hoje, uma obra, por exemplo, aqui na minha área que eu moro aqui, o Octogonal Sudoeste está tendo várias reformas de calçadas, tem até umas plaquinhas, mas não fala de... Eu sei de quem foi a emenda, é de um deputado daqui, o Sardinha, Reginaldo Sardinha, mas ele não pode dizer que foi ele que mandou a emenda para cá. Eu sei porque tem amigos aí que conhecem ele, fala que ele está mandando fazer com uma emenda parlamentar que ele fez. Mas antigamente ele botaria, fruto da emenda parlamentar do deputado Reginaldo Sardinha. Por quê? Porque isso feriria, hoje, fere, inclusive, engraçado, né? O direito ele foi gongado por causa disso. Não sei se vocês viram na imprensa, que ele está muito atuante aqui. Ele fez um sorteio, uma promoção, não sei o que foi, né? Um sorteio, uma promoção, que aí a pessoa que ganhasse o sorteio, a promoção, iria andar no carro dele, acho que era uma Mercedes, né? Não entendi direito, ia andar no carro dele, ia ficar um dia com ele andando para cima e para baixo, nossa, assim. Conhecendo o dia a dia dele, nossa, assim, né? Ia andar no carro dele. Aí o Ministério Público, a imprensa viu isso, achou estranho, o Ministério Público entrou e viu que isso aí feria o princípio da publicidade. Não, na verdade era o administrador público daqui que estava fazendo esse sorteio na comunidade. Que aquele que ganhasse iria ter um dia com o deputado, andar no carro dele, ir na Câmara Legislativa, né? Ver o dia a dia dele, seria isso. Aí o pessoal achou que estava estranho aquilo ali, o Ministério Público entrou, acabou que o administrador que fez essa campanha, essa promoção, foi exonerado porque ele estava ferindo os princípios da impessoalidade, estava tendo promoção pessoal do deputado, ele estava fazendo uma promoção para o deputado, como se fosse um artista, você vai acompanhar ele durante o dia a dia dele, né? Enfim, mais ou menos isso. Então, o princípio, né, que você falou aí da placa, né, essa placa é mais o princípio da impessoalidade, da publicidade é mais no sentido de documentos, motivação, também está interligado, né, mas quando a gente lê isso aqui, você vai perceber que está mais ligado a publicações, né? Diário Oficial da União, informações, dados. É Vamos porque eu pensei, continuar. Fala. rapidinho, eu pensei assim, professor, porque você tem, a publicidade você tem que tornar público, não é isso É, também? Entre sim. outras coisas, tem que tornar público. E Aham. quando eu vi a placa, eu disse, não, beleza, tá público, vai ter, vamos fazer uma construção de um terminal. Mas e aí, quando é que vai ser o início, quando vai ser o fim? Aí eu fiquei Uhum. pensando, desculpa, mas foi na minha mente, a Aham. minha mente funciona Aham. assim, eu fiquei pensando, pô, já tá um tempão parado, aí o governador vai esperar chegar perto das eleições, Uhum. vai lá, vai meter a rodoviária, para o Uhum. pessoal dizer, pô, foi no governo do fulano de tal. Sim. E já perto da eleição, tipo, para ligar aquilo a, né? Aí eu Uhum. fiquei pensando assim, pô, deveria ter a data de início e término para não ter Sim. esse dolo vamos deixar para perto da eleição, tal. Eu fiquei me No, confrontando com isso. no direito administrativo e genérico não tem nada disso, mas existem, aí eu tô falando aí da prática, existem alguns municípios e estados que têm leis que obrigam isso que você está falando. Nas placas de obras tenham é, por exemplo, isso aí não é o princípio da publicidade, é o princípio da transparência, de novo. É muito sombreado os princípios, mas, por exemplo, tem cidades em que a Câmara, né, a Câmara de Vereadores, em alguns locais, você vai perceber que as placas são muito mais detalhadas, mas isso aí não é padrão, não existe uma jurisprudência, não existe o Supremo dizendo alguma coisa. Existe assim, naquela cidade, os vereadores, que são os fiscalizadores, né, na verdade, a grande função do parlamento é fiscalizar, a gente esquece isso. A função do parlamento não é ficar fazendo leis, ele não precisa ficar fazendo 800 leis por mês. A gente precisa que o parlamento faça a fiscalização de tudo. O objetivo do surgimento do parlamento é fiscalizar em nome nosso o poder executivo, se ele está fazendo as políticas públicas. Em alguns locais, eles fazem essas leis dizendo o seguinte: toda placa de obra pública tem que ter o objeto, a empresa que foi contratada, tem que ter início e fim, do jeito que falou, o orçamento, né? A quantidade que vai ser gasto naquela obra pública. Você vai ver algumas cidades que têm todo esse detalhamento. Para quê? Para que o cidadão tenha mais possibilidade do controle social, de cobrar. Cara, vai gastar tudo isso nisso? Vou entrar com a ação popular, que nem a gente estudou, né? Ação popular é uma forma que o cidadão pode, né, questionar esse tipo de coisa. Isso daí pô, isso, eu não gosto de falar muito, porque depois o pessoal vai ficar vendo o vídeo aí na internet e vai dizer, cara, esses caras só ficam batendo papo do que estudando. Mas aí eu lembrei agora lá do Rio de Janeiro, lá na área que eu morava,
Um prefeito entrou e precisava fazer uma ponte. Estou falando real, não é historinha não. Está na internet, está aí no YouTube, está em todo lugar. Tinha uma ponte para ligar tem um riozinho lá nessa área lá que eu moro que corta Eu lá. vi. É um valão, tu viu? É um valão que corta lá. Então precisava, né? Tem que fazer a ligação entre os bairros. Ali é a Cidade Alta com Cordovil. São 2 bairros ali no Rio de Janeiro. E aí o prefeito fez o primeiro orçamento, tentou fazer a licitação, 3 milhões. Passou, não conseguiu, passou o governo dele. Veio outro, né, também se comprometeu a fazer, papo vai, papo vem, faz licitação, empurra para lá, empurra para cá, não conseguiu fazer durante o governo, isso passado 8 anos. O outro governo entrou agora, né? Os prefeitos ganharam agora, né? Teve eleição de vereador, de prefeito agora. Não, agora vamos fazer novo orçamento, nova cotação de preço, 5 milhões a ponte. E aí assumiu, eu não tô defendendo isso não, Estado paralelo, assumiu uma pessoa que domina, né, um Estado paralelo ali, né, todo o movimento de tráfico, essas coisas todas. E aí com uma visão daquelas lá da década de 80, né, que você tem do tráfico, de fazer as coisas pela comunidade. O cara foi lá e fez a ponte por 370 mil, que tinha sido orçado inicialmente há quase 10 anos atrás, 3 milhões. Fez 370 mil. E qual foi a decisão do prefeito? Vai mandar com o carro lá quebrar a ponte, porque não foi feita. O cara fez uma ponte gigante para passar carro de ida e volta, e a prefeitura está dizendo que vai lá quebrar a ponte porque não foi feita pelo Estado, né? Mas agora o imbróglio que está na imprensa é o seguinte, que o traficante já deixou dito que se aparecer alguém lá, algum caminhão da prefeitura, alguma coisa nesse sentido lá, vai ter conflito, vai ter tiroteio, vai ter. O cara não vai deixar o negócio lá que ele está comandando o tráfico, alguém quebrar o negócio que ele fez. Então, provavelmente, para eles irem quebrar lá, vai ter que ir com um caveirão, vai ter que ir com. Vai ter que trocar, vai ter que ficar quebrando a ponte e trocando tiro. Então, e a comunidade provavelmente vai fazer movimento, passeata para não quebrar, né? O negócio está esperando 10 anos. Agora que foi feito, tá passando carro para um lado para o outro, as pessoas, né, podendo não ter que dar a volta gigante no valão. Na verdade, era um rio que hoje é um valão lá, fica perto lá da garagem de Itapemirim. Eu morei lá perto desse local. Vamos continuar aqui. E nesse sentido, então, o que? A divulgação oficial de ato tem início com o cômputo dos prazos, né? E o ato começa a produzir efeitos externos. Além disso, é com a devida transparência que viabiliza o controle da conduta dos administradores. É nesse sentido, a doutrina mais moderna tem entendido que a publicação é requisito de eficácia. Por que eu marquei aqui? Dos atos administrativos, e não requisito de validade. Isso aqui também cai muito em prova. Por quê? Nós temos, né, na chamada escada pontiana, né? Pontes de Miranda foi um dos maiores, não sei se vocês sabem, dos maiores doutrinadores do direito no mundo, não só no Brasil, no mundo, né? Então, teorias dele até hoje funcionam. Então, a gente vai ouvir falar, quem é Ponte de Miranda? Ponte de Miranda foi um dos maiores, né, juristas brasileiros. Então, ele tem a teoria chamada escada pontiana, né? A teoria pontiana. É o seguinte, ele fala o seguinte, toda norma no sentido norma jurídica, né? Ele fala o seguinte, tem três escadas para ela. Primeiro, existência. Ela tem que existir. Depois, a norma tem que ter validade. Depois, ela tem que ter eficácia. E para cada uma dessas, né, desses degraus, qual é o primeiro degrau? Existência. Qual é a existência dela? Publicação, promulgação dela. Validade, se ela está constitucional, é inconstitucional, se ela tem, né, todos aqueles requisitos de uma norma. E a eficácia, ela valer. Por exemplo, hoje nós temos leis, por exemplo, o próprio pacote anticrime, ele existe, ele é válido, mas ele não tem eficácia. Por quê? Porque existe uma liminar do Supremo que diz que ele não está valendo ainda. Então, você percebe que as normas têm essa escada, entendeu? Então, a norma, às vezes, ela existe, mas não é válida. Nem chegou a ter eficácia, perdeu a validade. Por quê? Porque alguém já entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e fez com que ela, né, saísse do ordenamento jurídico. Nem chegou a ter validade, não tinha validade, era inconstitucional. O pacote de crime não é inconstitucional, por enquanto, mas ele não tem eficácia. Então, quando ele fala isso, que o princípio da publicidade diz que ele é requisito de eficácia, significa o seguinte, surgiu uma norma jurídica, ok, ela passou a existir. Então, tem o primeiro degrau, a existência da norma. O segundo degrau, ela é válida, foi feita pela autoridade competente, que tinha que fazer a portaria, a resolução, aquela coisa toda, foi assinado, está no SEI, tudo aquilo.
Só que ela só tem validade a partir do momento que ela é publicada. Por isso que, às vezes, né, quem já trabalhou em órgão público, né, chega no órgão público, determinados direitos seus, né, você sempre vai ver o cara lá do RH dizer, ó, eu quero meu pagamento, quero não sei o quê. O cara falou, já foi publicado, né? Na Marinha também tem isso. Se for publicou, preciso ganhar minhas diárias, preciso, né, ganhar, sei lá, como é o nome? Meu auxílio pré-escolar, essas coisas todas. A primeira coisa que o cara do RH vai perguntar, já publicou? Às vezes o cara do RH nem estudou direito administrativo, mas já está né, no sangue dele, de trabalhar no dia a dia, que só vale, só posso pagar você a partir do momento que publicar. A partir daquele momento que tem eficácia, né, o ato administrativo, né, aquela norma jurídica. Então, não é um requisito de validade. Você já tem o direito. Seu filho nasceu, você tem o direito ao pré-escolar. Já foi feita a portaria de concessão do pré-escolar para você. Mas enquanto eu não publicar, eu não posso começar a pagar no contra-cheque, porque ainda não tem eficácia. É válido, é existente, é válida, mas não tem eficácia. Então, não é a partir do momento que passa a ter validade. Não, você já tem o direito, seu filho já nasceu. Só que eficácia para receber no contra-cheque é só a partir do momento da publicação. Então, isso cai muito em prova. Eles fazem um estudo de caso arrasado ali para tentar confundir você, para tentar dizer que a publicação é a partir do momento da publicação que aquilo passa a ter validade para você. Não. A partir da publicação que aquilo passa a ter eficácia, ter efetividade para você. Então, ou seja, segundo tal entendimento, segundo tal entendimento, e sendo obrigatória a sua divulgação oficial, um ato que não tenha sido publicado é considerado válido, tão somente deixando de produzir efeitos perante terceiros. Tal falha poderia ser suprida mediante posterior divulgação do oficial do ato. Em sentido contrário, temos Marcelo Alexandrino e José dos Santos Carvalho Filho, segundo os quais tal ato somente se aperfeiçoaria com sua publicação. De acordo com esta corrente, o ato somente é considerado perfeito, concluído quando da sua publicação. A par desta controvérsia, é importante saber que a publicidade não é mandamento absoluto. Há casos excepcionais em que a lei poderá estabelecer o sigilo dos atos administrativos. Tal possibilidade decorre da possibilidade de autorização condicionais, ou seja, nem todos os atos necessariamente vão ser publicados, né, vão ter esse requisito final aí de publicidade. Conforme artigo 5º, inciso 10, 20, 30, 33, todos têm direito a receber nos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas, então aqui, ó, está ressalvando o princípio da publicidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do cidadão. Desculpa, do Estado, da sociedade. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Ou seja, todo processo administrativo ele é público. Por exemplo, hoje a advocacia, o Luiz daí, que daqui a pouco vai se tornar advogado, a advocacia, assim, não é que estou dizendo que é simples, né? Não é assim. Pode ser simples, mas não é fácil, porque você tem que adequar aquele caso que você está consultando ao caso concreto. Hoje, quando eu pego uma ação, eu vou lá no site do TJ, entro com o meu token e procuro, né? Normalmente, às vezes, a pessoa diz, ó, foi a GEAP. Eu já vou lá, procuro o GEAP e vejo as ações que já moveram contra a GEAP. Falo, ó, já moveram muita ação nesse sentido, já tem muito, né, usuário da GEAP nesse sentido. Clico numa, vejo mais ou menos o que o advogado fez, salvo aquela petição, vejo outra, salvo, e aí depois faço, né, meu estudo, vejo se o cara deixou passar alguma coisa da STJ, STF, vejo se eu tenho outras teses e tal, e faço a minha petição. Antigamente, você também poderia fazer isso, mas era muito mais complicado, tinha que ir no tribunal, pegar o processo, hoje em dia é tudo pela internet. Então você baixa o processo, você diz, pô, mas Edvan, o processo não é seu, você pode olhar? Posso. O processo é público, não tenho que, né, que pedir para ninguém. Estou tocando meu celular, não sei onde tá. Tá. E aí eu não preciso pedir para ninguém. Mas tem processos que eu vou ver lá no site do PJ que está sigiloso. Aí nesse processo especificamente, aí tem interesse. Eu só posso ver se eu tiver a procuração da pessoa. Por quê? Porque envolve normalmente, em geral, esses processos que correm, que a gente chama de segredo de justiça. Ele é segredo de justiça para as pessoas que não são parte.
o advogado da parte, promotor, Ministério Público, né, Defensoria e o juiz, ele não é sigiloso. Mas para mim, que não sou advogado do processo, eu não posso ver, porque provavelmente lá vai ter, assim, em geral, negócio de envolvendo adolescente, criança, né, exposições sexuais, essa coisa toda. Imagine qualquer advogado entrando nisso, né? Você vai ver ali vídeos de alguma coisa nesse sentido. Então, nesses casos específicos, a própria Constituição diz que pode ter processo. Não é que ele é sigiloso, sigiloso. Eu posso chegar e dizer, olha, na realidade, se essa pessoa vai passar para mim a procuração, eu vou entrar. Então, você tem um prazo para comprovar. Tem um prazo para comprovar. Você não é assim, então, mas como é que eu vou fazer? Já aconteceu isso comigo. O processo era de uma filha de um amigo meu, uma criança. Ele queria que eu assumisse o processo. Eu falei, eu vou dar uma olhada para ver se tem condições. Mas ele falou, pô, preciso fazer procuração? Não, vou entrar lá. E aí, na hora que você entra, clica, fala assim, ó, você tem um prazo de tal dias para juntar a procuração, porque você está vendo o negócio, então está dizendo que depois você vai ter direito a ver isso. Então, aí você vai lá ver e ajudei ele nesse processo. Então, normalmente envolve Nesse, criança, questões sexuais, você tem esse sigilo que a Constituição diz, né? Defesa da intimidade. professor, nesse caso aí, quando é de segurança da sociedade, né? Quando é do Estado, já é algo que até nem advogado às vezes teria acesso, né? Porque está falando Estado aí como país, não é isso? Sim, nesses E, casos aí, assim, depende muito, né? Depende da posição, do objetivo. Assim, tem situações em que a justiça vai ter acesso, só a justiça, em alguns casos em específicos. Não é sigilo, ninguém vai saber. Em alguns casos específicos, se a justiça, né? Agora não vai ter aquela publicidade, né? Se eu preciso especificamente de uma informação, ainda que ela seja a segurança da sociedade do Estado, é que nem o sigilo do processo. O sigilo do processo não vai ser em relação às partes, vai ser em relação à sociedade, outro advogado que não tem nada a ver com a causa. Agora, por exemplo, a mesma coisa do sigilo da sociedade do Estado, não é para todo mundo o sigilo. Em alguma situação, eu preciso disso, por um caso, né, de uma ação criminal, essas coisas todas. Ainda assim, eu vou receber mas é uma coisa específica, não vai ser assim também. Quando ele fala de sigilo, é o sigilo em relação aos demais. Então, mesmo esse tipo de informação, por exemplo, tem informações lá na Presidência da República que são sigilosas, mas eu vi. Mas eu sou servidor da presidência, tenho um termo de confidencialidade, aquilo tem que passar pela minha mão, porque eu preciso fazer algum documento. Então, o sigilo, né, ninguém vai ver, só, entendeu? É um sigilo assim, se alguém externa à presidência, um cidadão pedir informações sobre aquilo, vai falar, ó, de acordo com a lei de acesso à informação, essa informação, né, tem caráter de segurança do Estado, só pode ser liberada daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, daqui a 15 anos, né? eu tava Não observando aqui existe também, professor. também ad eterno. Na nossa legislação também não E existe nenhuma informação ad eterno. A maior sigilo que existe nossa é de 100 anos, praticamente. Não sei, tem que ver de novo. Texto da lei de acesso à informação. Faz tempo que eu não reviso, nem estudo. Mas tava, nenhuma informação ela é eterna, né? Vai ficar sigilosa para sempre. tava vendo aqui como o direito se conversa, né? Tá aqui, ó, artigo 5º vai falar sobre, né, ó, todos têm direito a receber informações públicas de interesse particular. No caso, se for negado, já entram habeas datas, né? Aí, Aham, aham. porque seria informativo, né? Ou de Certi- interesse coletivo geral. Daqui é a imprensa, né? Os órgãos de imprensa Legal. de direito. Vamos continuar aqui. Portanto, nas situações em que o agente público obtém, em razão do seu ofício, informação sigilosa, ele passa a ter o dever de manter o sigilo. É o meu caso. Eu tenho acesso a informações que eu não posso repassar para ninguém, né? Tem termo de confidencialidade quando você assume o cargo na presidência. Aqui, ó. Validade, Miguel Reale, né? Existência, aqui, ó. Existência, validade e plano de eficácia, produção dos efeitos. É chamada escala pontiana, né? Vamos lá, assim teríamos o seguinte: princípio da publicidade, a regra da transparência, exceção ao sigilo, segurança da sociedade e do Estado, intimidade e interesse social. Seguindo adiante, é importante não confundirmos
publicidade da atuação administrativa com publicação dos atos, das suas ações. A seguir, veremos que a publicação é apenas uma das várias formas de se concretizar a publicidade dos atos administrativos. Enquanto a publicação consiste na divulgação dos atos por meio da imprensa oficial, diário oficial, boletim interno, a publicidade é um conceito muito mais amplo. A este respeito, pode-se traçar um paralelo interessante a respeito da publicação do instrumento convocatório de uma licitação. Como regra geral, deve-se publicar no Diário Oficial um aviso de licitação, contendo um resumo do edital, 8.066, artigo 21, caput. Na modalidade convite, no entanto, a publicidade é concretizada por meio da afixação, né, colocar lá, de cópia de documento convocatório em local apropriado, Lei 8.066, 93, né, artigo 22, parágrafo 3º. Repare que, no caso do convite, a publicidade se deu por meio da imprensa oficial. Portanto, na linguagem matemática, né, publicidade é diferente de publicação. Isso aqui ele está explicando que publicidade é um conceito amplo. Não é necessariamente que vai ser publicado. Tem outras formas de publicidade. Por exemplo, hoje, na administração pública federal, você usa muito redes sociais. Hoje todo mundo, né? Hoje todo mundo usa, mas, por exemplo, hoje é mais claro que hoje, por exemplo, o presidente, né? E várias pessoas hoje que são autoridades se comunicam pelo Twitter com as pessoas. Então, isso também é publicidade, que é diferente de publicar um ato oficial no Diário Oficial da União. Publicidade é um conceito amplo, é você dar transparência das coisas. Então, o presidente está lá no Twitter respondendo, informando as coisas que está fazendo, isso é publicidade também, apesar de não ser uma publicação formal. Então, é isso que ele está explicando. Publicidade é mais amplo, publicação é uma coisa. Às vezes, nem sempre você vai publicar num diário oficial, mas você pode dar publicidade no site do governo, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Ele pode se pronunciar pelo particular dele, né? Como é feito Sim, muitas vezes hoje em dia, não estaria quebrando assim, desde que pois não é. Isso seja ato, né? daí, aí é a publicidade, não é a publicação. Porque você tem o Twitter oficial e tem o Twitter pessoal dele, mas às vezes, né, de novo, se Entendi. confunde hoje com a rede social. Em razão desta distinção, a doutrina menciona que devem ser publicados os atos que geram efeitos externos e aqueles que onerem o patrimônio público, né? Até mesmo para viralizar, até mesmo viralizar. Isso aqui está estranho, isso aqui não é essa palavra que ele queria colocar, não, não existe. Até mesmo para viralizar o controle social. Visualizar deve ser alguma coisa que ele ia botar. Nesse verbo aqui não faz sentido. Então, o que ele está dizendo aqui? A doutrina fala o seguinte, que naqueles casos em que vai ter efeitos externos, ou seja, fora da administração pública, ou que envolve patrimônio público, aí esses atos têm que ser publicados. Publicados colocados no Diário Oficial da União, que é a situação, de novo, que a gente está vivendo hoje, né, no debate jurídico nacional. É a questão das emendas, né, do relator. Elas são publicadas. Na verdade, não é nem o princípio da publicidade, é o princípio da transparência. Estão sendo publicadas, mas de forma genérica. Foi feito mais 2 milhões de emendas. É isso que está sendo questionado. Chama de secreto, é porque a imprensa também ela dá uns nomes assim. Quando está falando secreto, parece que ninguém está sabendo de nada. Não, é porque não está sendo detalhado. Não é secreto assim que ninguém sabe. Primeiro, se fosse secreto, o Supremo também não estaria sabendo. Se é secreto, ninguém sabe. Não é isso, é secreto seguir o seguinte, não está tendo assim, o detalhamento da emenda, dizendo assim, vai para a prefeitura tal, foi o deputado tal que recebeu, que indicou. Só está dizendo assim, houve mais uma emenda no orçamento de 10 milhões, acabou. Aí isso não é secreto, eu estou sabendo que foi emendado mais 10 milhões no orçamento. O que estão alegando de secreto, não estou defendendo um lado ou outro, só estou dizendo o que é o debate quando você vê na imprensa orçamento secreto. Porque para o cidadão comum, quando ele vê isso lá, orçamento secreto, fica parecendo que ninguém está sabendo. Como é que vazou isso? Não, foi E é de publicado. praxe. É, Já vem há muitos anos isso acontecendo. sim. Aí, na verdade, não vem o detalhamento da emenda, não é que é secreto. Aí a empresa resolveu taxar de secreto esse tipo de emenda. Por outro lado, em relação aos atos internos, a publicidade ocorreria sem necessidade de publicação como regra geral, a exemplo da divulgação mediante pedido de acesso à informação. Consoante leciona José dos Santos Carvalho Filho, há várias formas de concretização do princípio da publicidade, que é o direito da petição. Os administrados podem formular qualquer tipo de postulação
perante os órgãos e entidades públicas, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 34, a linha E, certidões, né, que é expedidas pela administração pública para viabilizar defesa de direitos do esclarecimento de certas situações, Constituição, artigo 5º, inciso 34, a linha B, e divulgação de ofício, né, de informações de interesse público com a publicação de informações na internet, consoante regulamentado pela Lei 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, LAI. Outra disposição relevante consiste na exigência de publicação resumida dos contratos administrativos celebrados com base na Lei 8.066 de 93. Este resumo do contrato consiste no chamado extrato do contrato, objeto da publicação na imprensa oficial. A Lei 8.066 de 1993 diz... Toda hora que está vendo a Lei 8.066, só lembrar que a Lei 8.066 ela foi, na verdade, está sendo substituída, está sendo substituída pela Lei 14.133. Só que é um processo paulatino. Durante 2 anos ainda vai ficar tendo validade, as pessoas ainda vão continuar fazendo contratos, se optarem, ou manter os contratos que foram feitos pela 8.066 durante 2 anos. Após isso, já vai começar a valer a nova lei, 14.133, nova lei de licitações de contratos. O que foi revogado a partir do momento que entrou em publicação a atual lei, 14.133, foi a parte penal. A partir dos crimes da Lei 8.066 não estão mais sendo aplicados, é da nova lei. Então, é só isso que mudou. Por isso que ele fala 8.066, a gente pode pensar, não, então, mas não já tem outra lei porque a gente está lendo isso. Não, ainda está em vigor. Esse ano é até quase meados, quase final do ano que vem. Aí, a partir daí, você não pode mais fazer licitação. Pode continuar até finalizar o contrato com as regras da 8.066, mas novas licitações só pela nova lei, com as regras da nova lei. Por enquanto, ela pode fazer uma licitação, até porque tem um período que a gente chama de curva de conhecimento, né? Os pregoeiros, as comissões de licitações têm que aprender a nova lei, entender. Então, não é do dia para a noite que a pessoa vai aprender as novas regras. Então, por isso tem esse período de transição que está tendo agora no governo federal. Lei 8.666, artigo 61, parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para a sua eficácia, aqui, ó, você está vendo que é eficácia. Cara, hoje eu estou ruim de marcação aqui. Não sei se é a minha posição. Aqui, agora sim. Será providenciada pela administração até o 5º dia útil do mês seguinte da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no artigo 26. Ou seja, todo e qualquer contrato, licitação da administração pública, em particular, tem que ter essa publicação. Inclusive, convênios, extratos, a gente faz muito isso. Tem que fazer um resumo, tipo uma emendazinha ali, de no máximo 5, 6 linhas, dizendo qual o número do processo que a pessoa quiser consultar, entrar com a lista de informação. Ó, de acordo com o processo, aí tem lá o número do SEI, blá, 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 né? Foi formalizado entre e, né, empresa ou órgão público ou prefeitura, até repasse de recurso a gente publica lá o resumo, isso, aquilo, outro, validade, quem foi os assinantes, acabou. É um extratozinho. Com tal publicação deve ocorrer de forma resumida e não integral. A questão abaixo está incorreta. Vamos lá. Fundação Carlos Chagas, Tribunal Regional do Trabalho, Rio Grande do Norte, técnico judiciário adaptado. É princípio orientador das atividades desenvolvidas pela administração pública, seja por intermédio da administração direta, seja pela administração indireta, sob pena de irresignação judicial, a publicidade, que exige a publicação em diário oficial, marcar aqui, da íntegra dos atos e contratos, na verdade, atos sim, agora contratos não, né? Imagina você publicar o contrato, às vezes, dependendo do contrato, tem, sei lá, tem só de página mesmo jurídica, mais umas 20, 30, aí depois tem os termos de referência, né? Tem objeto, tem, qual é o nome? Esqueci agora o termo, na área de obras você tem o plano executivo, me esqueci, alguma coisa executiva, o plano da obra é gigante, não dá para você publicar isso em diário oficial, só publica o extrato. Esqueci agora, o projeto básico, o projeto executivo, isso é gigante, são várias documentações. Então, os contratos não tem como publicar na íntegra, você faz o resumo do que é a obra
Quem assinou, valor, coloca no diário. A Constituição Federal estabelece ainda um importante instrumento garantidor da publicidade, o habeas data. Conforme o artigo 5º, inciso 50, 72, concede a habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro do banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para a retificação de dados, quando não se preferir fazê-lo por processo sigiloso judicial administrativo. Por fim, eu destaco a inobservância ao dever de publicar. A inobservância ao dever de publicar atos pode caracterizar ato de improbidade administrativa. Qual tipo de ato de improbidade administrativa? Que contraria os princípios da administração pública, né? Você tem 3 tipos de ato administrativo, de improbidade administrativa: de enriquecimento ilícito, o de dano ao erário, né? Tem um terceiro que foi incluído, que é uma isenção específica do ISS, de tributos, e o ato de improbidade administrativa que contraria contra os princípios da administração pública. Lembrando que, a partir de agora, esses atos só podem ser de forma dolosa. Então, tem que comprovar que a pessoa quis de respeitar o princípio da publicidade. Como é que eu posso provar isso? Foi informado, tinha um documento informando ele que tinha que publicar e ele não quis publicar, então teve dolo. Anteriormente, da nova lei, né, da alteração, simplesmente eu tinha que mostrar que a pessoa não publicou. Ah, mas ele se esqueceu. Aí é imprudência, imperícia, não sei. Hoje não pode mais. Hoje é só Esse se eu princípio que o senhor comprovar. falou aí é o princípio do LIMP, né? Uhum. Fora o LIMP, existem outros princípios ainda não taxados, né? Que é os Sim, a implícitos. gente vai ler ainda. Ah, tá. Aqui também no habeas data, vamos verticalizar o nosso estudo. Aqui no habeas data tem que lembrar o seguinte: o habeas data ele só cabe quando você comprova que você já fez o procedimento administrativo de solicitação. A Constituição não coloca isso aqui, né, porque esse é texto literal da Constituição, mas numa prova, se perguntar o seguinte: cabe habeas data quando a pessoa ainda nem sequer solicitou os dados dela, já vai direto no habeas data querendo os dados pessoais dela? Não. Porque o que ele coloca aqui? Ó, para assegurar. Quando eu falo assegurar, isso significa o seguinte: é que a pessoa foi lá e não teve direito, e eu quero assegurar o direito dela. Não faz sentido, eu tenho meus dados ali, eu vou lá e vou na justiça. Não, mas peraí, a pessoa nem te negou, você já foi lá pedir para ela, porque ela pode te fornecer os dados. Como é que você já vai acionar a máquina do judiciário? Então, isso não está aqui, né? Mas na prova, isso pergunta certa, entendeu? E a pessoa pode confundir, achar que esse texto, não, mas pai, na Constituição não fala isso, não, mas é entendimento do texto aqui que está exposto. Para assegurar. Se a pessoa nem foi lá, como é que eu vou assegurar uma coisa que você nem solicitou, a pessoa ainda nem te negou? Então, é um caso específico aqui da habeas data, essa jurisprudência. Adiante, vamos destacar entendimentos jurisprudenciais de relevo para fins de prova, todos fundados no princípio da publicidade. A jurisprudência brasileira considera legítima a divulgação eletrônica do valor das remunerações dos servidores, de forma individualizada, sem que isto viole a intimidade dos servidores públicos. Quando saiu a lei de acesso à informação, isso daí foi ação judicial para tudo quanto é lado. Aí vai depois dos servidores públicos, não. Normalmente essas ações foi de magistrado, promotor, procurador, que os caras ganham, né, salários um pouco maiores. E aí ficar, não, vai prejudicar a minha segurança, a pessoa vai saber quanto é que eu ganho. Logo quando a lei de acesso à informação passou-se a ter os sites de transparência, onde você pode, se você quiser saber quanto eu ganho, é só consultar lá no site lá da CGU, você vai saber o meu salário, né? Todo mundo, todos os servidores. Isso facilitou também, aí estou brincando, mas é verdade, facilitou nas ações de alimentícias, né? De menor. Antigamente, cara, não sei o quê, é só lá, olha aqui, ó, doutor, quanto é que ele está recebendo aqui, ó, lá no site da transparência. Então, não é mais confidencial o salário da pessoa. Antigamente, o juiz tinha que pedir, né, para o cara colocar no processo o contra-cheque. Hoje, na verdade, pede para o cara comprovar que ele tem empréstimo, porque ali também tem que ver isso, né? Não vai olhar lá no site da transparência e dizer, aí, ó, servidor, porque eu conheço, de novo, o pessoal que está vendo o vídeo vai dizer que esse cara só fica contando historinha, mas eu conheço servidor, o site da transparência está lá altão, mas eu conheço a pessoa está com dificuldade financeira. Por quê? Porque tem consignado, tem outras coisas que não aparecem no site da transparência.
carro financiado, casa financiada, viagem financiada, consignado no contra-cheque até o limite do possível, que aparece no site de transparência é seu salário, né, em tese bruto ali, e os descontos legais, mas não consignado, essas coisas aí feriria talvez aí o que ele alegava lá nas ações, a sua privacidade. É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela administração pública, dos nomes dos seus servidores e valor correspondente de vencimentos e vantagens. Tem site que, só para finalizar essa parte aqui dos servidores de conseguir, tem site, isso aí ocorreu também aqui um tempo desse, tem site que para você consultar a remuneração de um servidor, ele obriga você a botar suas informações. Aí teve uma mulher, né, especificamente acho que é da Câmara, teve uma outra pessoa, né, aleatório que, tipo, estou consultando aqui contra-cheque. Consultou de uma mulher e como, não sei, ninguém sabe, né, como ela teve acesso, porque normalmente isso aí fica só guardado lá eventualmente, né? Se a pessoa eventualmente fez alguma, sei lá, uma publicação, alguma coisa que cause, né, difamação, injúria para a pessoa, injúria não, difamação, você tem ali para ir atrás da pessoa que fez isso na sua, né, com você. Só que a mulher acho que teve acesso, ou conseguiu com alguém acesso, que alguém consultou o contra-cheque dela. E ela ficou perturbando a mulher, porque a mulher queria saber, por que você quer saber meu salário? Por que você quer saber meu salário? Sei que isso foi acabar na justiça também, entendeu? Que a mulher que consultou o salário da servidora da Câmara foi na justiça dizendo que ela está sendo perseguida pela mulher lá até hoje, porque ela consultou o salário da mulher lá no site da Câmara. Não tem umas loucuras dessas, assim. As verbas para o exercício da atividade parlamentar, até mesmo aquelas de natureza indenizatória, estão sujeitas à publicidade. Mandado de segurança, ato que indefere acesso a documentos relativos ao pagamento de verbas públicas, inocorrência de sigilo, concessão da ordem. A regra geral no Estado republicano é de total transparência no acesso a documentos públicos, sendo o sigilo a exceção. Conclusão que se extrai diretamente do texto constitucional, artigo 1º, caput, parágrafo único, artigo 5º, inciso 33, 37, caput e parágrafo 3º, inciso 2 e 216, parágrafo 2º, bem como da Lei 12.527 de 2011, artigo 3º, inciso 1. As verbas indenizatórias para o exercício da atividade parlamentar têm natureza pública, não havendo razões de segurança ou intimidade que justifique genericamente seu caráter sigiloso. É a mesma coisa que é legal aos servidores públicos. A questão né, de segurança pública. O cara vai ficar sabendo quanto é que eu ganho, pode querer me sequestrar. Vai saber quanto eu ganho de verba parlamentar como deputado, vai querer me sequestrar. Apesar de não estar diretamente relacionado ao direito administrativo, o STF entendeu que no processo de impeachment, a votação não pode ser sigilosa, devendo-se dar publicidade aos votos de cada parlamentar. No impeachment, todas as votações devem ser abertas, de modo a permitir maior transparência, controle dos representantes e legitimação do processo. O escrutínio secreto somente pode ter lugar em hipóteses excepcionais especificamente previstas. Nesse caso, não se pode invocar como justificativa para o voto secreto a necessidade de garantir a liberdade e independência dos congressistas, afastando a possibilidade de ingerências indevidas. Ou seja, o voto, na maioria dos casos, né, no Congresso Nacional, tem que ser de forma aberta. Negócio de parlamentar também, eles queriam fechado, assim, ó, mantém ou não mantém a prisão do parlamentar. Antigamente era fechado, agora tem que ser aberto. Para depois, quer dizer, eu estava preso, você votou que eu continuasse preso, entendeu? É isso que eles não queriam, mas agora tem que se expor. Se são concedidas verbas públicas a particulares, ainda que seja por meio de empréstimos bancários subsidiados, os bancos devem divulgar informações ao Ministério Público, em prol do princípio da publicidade. Solicitação de informações pelo Ministério Público Federal ao Banco do Brasil sobre concessão de empréstimos subsidiados pelo Tesouro Nacional, com base em plano de governo, a empresa do setor suco-alcooleiro. Não cabe ao Banco do Brasil negar ao Ministério Público informações sobre nomes dos beneficiários de empréstimos concedidos pela instituição, com recursos subsidiados pelo Erário Federal, sob invocação do sigilo bancário, em se tratando de requisição de informações e documentos para instruir procedimento administrativo instaurado em defesa do patrimônio público, princípio da publicidade, né,
caput do artigo 37 da Constituição. No caso concreto, os empréstimos concedidos eram verdadeiros financiamentos públicos, porquanto o Banco do Brasil os realizou na condição de executor da política creditícia e financeira do governo federal, que deliberou sobre sua concessão e ainda se comprometeu a proceder à equalização da taxa de juros, sob forma de subvenção econômica ao setor produtivo, de acordo com a Lei 8.407 de 1992, mandado de segurança indeferido. Então, o Ministério Público vai ter acesso a informações de empréstimos públicos também. Vamos lá, a segunda jurisprudência, quinta, né? O STF entendeu que o TCU pode criar sítio eletrônico denominados contras públicas para divulgação de dados tributários e financeiros dos entes federados. Lei Federal 9.755 de 98. Autorização para que o TCU crie sítio eletrônico denominado contras públicas para divulgação de dados tributários e financeiros dos entes federados. O sítio eletrônico gerenciado pelo TCU tem o escopo de reunir informações tributárias e financeiras dos diversos entes da federação em um único portal, a fim de facilitar o acesso dessas informações pelo público. Os documentos elencados no artigo 1º da legislação já são de publicação obrigatória nos veículos oficiais de imprensa dos diversos entes federados. A norma não representa desrespeito ao princípio federativo, inspirando-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica da transparência dos atos administrativos. Enquadra-se, portanto, no contexto do aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo assim o princípio constitucional da publicidade da administração pública. Então, o TCU pode pegar dos sites, dos outros sites de órgãos governamentais, Estado, municípios, né, e publicar num site único. Isso não fere o princípio, né, da federação. Vamos ver se isso aqui é muito ou se a gente já deixa para amanhã. Princípio da eficiência. Não, acho que dá para a gente ler o princípio da eficiência para finalizar hoje e da manhã a gente entra nos princípios implícitos. Princípio da eficiência. O princípio da eficiência foi alçado a texto constitucional por meio da emenda constitucional número 19, buscando se marcar a implantação do modelo da administração gerencial no setor público. Esse é o primeiro trecho, é o que mais cai. Qual foi o último princípio expresso, colocado na Constituição? O princípio da eficiência. Antes o LIMP não tinha o E. Foi colocado a partir de 98, emenda constitucional 19 do Bresser Pereira. Ainda está vivo, foi um dos maiores como eu estou trabalhando na área de modernização do Estado, eu tenho, né, lido um pouco sobre isso. Então, ele foi o cara que fez a reforma gerencial no governo federal na década de 90. E ele, na emenda constitucional 19, acrescentou esse princípio, o princípio da eficiência na administração pública. Ele, Lopes de Meirelles, ensina que o princípio da eficiência exige presteza, perfeição e rendimento funcional da atividade administrativa. O princípio demonstra que já não mais se contenta com a função administrativa desempenhada apenas de forma a atender à lei, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento às necessidades da comunidade, ainda que tais resultados não sejam puramente econômicos. Segundo Carvalho Filho, o núcleo do princípio da eficiência é a busca pela produtividade, pela economicidade e pela redução de desperdícios de dinheiro público. Neste princípio, devem ser considerados ainda aspectos como qualidade da prestação de serviços aos administrados, celeridade, presteza e desburocratização. Podemos dizer que a administração pública gerencial se difere da administração pública burocrática por introduzir a admissão de resultados da atuação administrativa, em que se deve avaliar os benefícios e os custos da ação estatal. Questão abaixo, versão sobre este aspecto, a esse respeito, desses conceitos. Atende ao princípio da eficiência, o agente público exerce suas funções, exerce suas atribuições do melhor modo possível, para lograr os melhores resultados para o serviço público. Alternativa correta. Estou lendo aqui, falando umas coisas que nem está escrito, querendo já elaborar texto sem estar aqui. Avançando um pouco mais, sabemos que a busca pela eficiência não pode servir de pretexto para violar o princípio da legalidade. Exemplo clássico é o gestor que contrata uma empresa diretamente sem licitação, fora das hipóteses legais de dispensa ou de inexigibilidade de licitação. Ao ser questionado, ele alega que descumpriu a legislação porque a contratação direta seria mais célere, eficiente. Percebo que esta alegação não tem validade. A atuação eficiente deve ocorrer dentro dos limites da lei, optando-se pela solução mais eficiente dentre aquelas legalmente aceitas. Isso aqui é a argumentação clássica de não querer respeitar algumas regras legais. Porque, na verdade, tem que sobrepesar. Tem eficiência, ok, mas o administrador público só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então, você tem que ser eficiente dentro do que está previsto em lei.
Se você vai burlar a lei para ser eficiente, então você não está, de certa forma, do ponto de vista da administração pública, sendo eficiente. Essa é a grande problemática de pessoas que vêm da iniciativa privada para dentro do serviço público. Ah, não, isso aqui é muito ineficiente. Não, peraí, não é que é ineficiente. Ah, isso aqui demora muito na administração pública. Não é que demora muito. É porque a administração pública se rege por outras ordens lógicas. E o fato dela se reger por outras ordens lógicas não a torna menos eficiente. Pode tornar menos sério. Você pode até ir mais rápido, mas ir de forma correta, às vezes você tem que ir num tempo diferente, né? Posso ir rápido, vou fazer sem licitação, mas lá na frente você está quebrando várias outras coisas que podem estar abrindo precedentes para situações que vão retornar lá à época do patrimonialismo, na época da administração pública, né? Que o rei absolutista fazia o que queria. Não vivemos no Estado democrático de direito. Segundo Maria Silva Zanella de Pietro, o princípio da eficiência pode ser encarado em duas dimensões: na forma de atuação do agente público, do qual espera-se o melhor desempenho possível de suas atribuições, no modo de organizar e estruturar a administração pública, da qual exige-se maior racionalidade possível. Vale frisar que a eficiência é condição de validade da atuação administrativa, de sorte que um ato administrativo comprovadamente ineficiente é nulo, devendo ser declarado como tal pela administração pública. Apesar de tratar-se de requisitos de validade, há controvérsias doutrinárias quanto à possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle de eficiência da atuação administrativa. Carvalho Filho, por exemplo, entende que o Poder Judiciário não pode invocar exclusivamente o princípio da eficiência para invalidar um ato administrativo. Já Lucas Rocha Furtado, que é procurador do Ministério Público do Tribunal de Contas, entende que o princípio da eficiência não deve possuir status diferenciado, devendo também ser suscetível de controle judicial. Em controvérsia, no entanto, a possibilidade dos tribunais de contas, enquanto auxiliares do controle externo, realizarem o controle de eficiência da atuação administrativa. Dito isto, vou abrir um parênteses para tratarmos da diferenciação entre os termos eficiência, eficácia e efetividade. A par das divergências doutrinárias, costuma-se dizer que eficiência se resume à avaliação do custo-benefício da ação estatal, recursos gastos em determinada ação estatal. A eficácia, por sua vez, relaciona-se ao atingimento dos objetivos e metas previamente estabelecidos. Já a efetividade diz respeito ao alcance dos resultados para a população afetada. Tomamos como exemplo uma política pública que objetiva reduzir os focos do mosquito da dengue. Se considerarmos que a ação governamental gastou 10 milhões para pulverizar uma região de 100 quilômetros, estaremos falando de eficiência. Quando dizemos que a política pública atingiu o objetivo de visitar 2.000 residências, o foco é eficácia, mas se a política resultar na redução de 20% de casos de dengue da região afetada, o prisma é efetividade. Vamos só falar aqui. Isso aí cai muito também em administração pública. Eficiência, eficácia e efetividade. Como é que a gente mede isso? Eficiência é só você lembrar, fazer mais com menos. Eu faço mais com menos. Como assim? Eu tenho um orçamento para fazer X coisas. Se eu faço com menos recursos, eu fui eficiente. Se eu faço com menos tempo, eu fui eficiente. O que é eficácia? É você alcançar aquilo que foi determinado. Eu tenho que fazer com X moedas, X moedas. 100 moedas, 10 coisas. Se eu fiz 10 coisas, eu fui eficaz. Tive eficácia. Se eu fiz as 10 moedas, as 10 coisas com 8 moedas, eu tinha 10 no orçamento, fiz com 10, eu fui eficiente e eficaz. E efetividade? Efetividade é a mudança daquilo que eu queria. Aquelas 10 coisas que eu queria fazer era alfabetizar a pessoa. Então, eu tinha que alfabetizar 10 pessoas com 100 moedas. E eu alfabetizei com 8 moedas, comecei a ser eficiente, fiz mais com menos. Dei aula para as 10 pessoas, fui eficaz, só que dessas 10 pessoas, na realidade, só foram alfabetizadas quantas? 5. Eu não fui efetivo, porque eu tinha que alfabetizar as 10 pessoas. Ou seja, a minha efetividade é de 50%. Então, entendeu a diferença entre eficiência, é fazer mais com menos, ainda que seja redução de dinheiro ou de tempo. A eficácia é fazer aquilo que eu tinha sido programado. Se eu programei 10, eu fiz 10, eu fui eficaz. Se eu programei 10, fiz 12, eu fui eficiente e eficaz, porque eu fiz mais do que os 10 e fiz como eu fiz mais, provavelmente fiz em menos tempo aqueles 10 iniciais. A efetividade é o que eu queria transformar naqueles 10 objetos, 10 pessoas, 10, o que for. Era alfabetizar, alfabetizei os 10, eu tive efetividade. Se eu alfabetizei 5, eu não fui efetivo.
Se era reduzir a mortalidade infantil, eram 10 e reduzir para 8, eu fui efetivo, porque depende também, às vezes é mais ou para mim. Então, é essa noção que a gente tem que ter. Fala. Vamos para a questão aqui. Apesar desta diferença... Pode falar. Não, professor, eu ia fazer falar uma palavra, mas eu acho que ela se aplicava, eficácia teria mais a ver com objetivo, mas eu vi que seria atingir o objetivo eficácia e atingir o objetivo seria efetividade, né? Não sei se aplicaria, eu estava vendo aqui, né? Como que o senhor estava falando. Não, efetividade é você Concluir o que foi fazer o impacto que tinha que ser feito. Eficaz é você concluir aquilo que tinha sido programado. Entendeu? Impacto não tem a ver com concluir. Então, vamos lá. O objetivo era que acabasse o trânsito do tráfego numa ponte. Se eu alarguei aquela ponte, qual era o objetivo? Alargar a ponte, então. Então, fui lá, né, tipo um viaduto. Está tendo tráfego. Isso ocorre, na realidade. Está tendo tráfego. Tem que acabar o tráfego ali. Está dando trânsito ali de manhã, de noite. Orçamento X, 100 moedas de orçamento. Aumentar mais uma faixa de rolamento de carro. Gastei 100 de orçamento, normal. Gastei 90, né? Gastei 90, nem mais nem menos, gastei um pouco menos, eu fui o quê? Eficiente. Fiz a mais uma faixa no viaduto, fui eficaz. Agora, acabou o trânsito lá? Não. O que faltou aí? Efetividade. Porque o objetivo de eu gastar esse orçamento, fazer a faixa de rolamento de mais passagem mais um carro, qual é a efetividade que eu queria? Reduzir o trânsito. Se eu não conseguir o impacto que eu queria, eu deixei de ser efetivo, entendeu? Efetividade é o impacto. É o objetivo, tipo assim, o objetivo fim daquela coisa. Tipo o resultado, né? É o resultado. Então, você tem essas características na área do princípio da eficiência. Isso quem monitora muito são os tribunais de contas, procurador de contas, Ministério Público de Contas, apesar dele dizer assim que você não pode invalidar um ato que não foi eficiente, mas você tem hoje conceitos que podem medir eficiência, que são esses, eficiência. O princípio é maior e ele abarca esses princípios menores. Tem outros ainda, tem o princípio da economicidade, né? A economicidade também é muito ligada à eficiência. Eficiência no sentido de mais com menos, entendeu? Você não pode despender. Posso fazer um negócio, mas gastei muito mais, o dobro, não fui econômico. Eficiência é fazer mais com menos. Fazer menos com mais é você foi antieconômico. Você não cumpriu a economicidade. Vamos ver uma questão aqui. Apesar dessa diferenciação, a doutrina administrativa confere acepção ampla ao princípio da eficiência, como pode ser observado na questão abaixo. A conduta do agente público que busca o melhor desempenho possível com finalidade de obter o melhor resultado atende ao princípio da eficiência. Correto, né? Vamos lá. Encerrando este tópico, é importante comentarmos algumas regras constitucionais em que se visualiza claramente o princípio da eficiência. Uma delas é a própria avaliação de desempenho dos servidores públicos como condição para aquisição de estabilidade, conforme artigo 41, parágrafo 4º, com condição para aquisição de estabilidade, obrigatória avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Artigo 2. Outro caso também decorrente da emenda constitucional 1998 consiste no contratos de gestão, que tem como pressuposto a redução dos controles de atividades meios e o aumento dos controles finalísticos, resultados institucionais. Artigo 37, parágrafo 8º. Autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades de administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, né, a ser firmado entre seus administradores e poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo a lei dispor sobre. Parágrafo 3º, sobre o princípio da eficiência. Podemos citar ainda a possibilidade de participação dos usuários dos serviços públicos na administração direta e indireta.
CF, artigo 37, parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente as reclamações relativas à prestação de serviços públicos, em geral, asseguradas as manutenções de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade de serviços, o acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos do governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10, inciso 33. O 33 a gente já viu várias vezes, né? É o direito de petição e certidão. O 10, agora faltou. O 11 é invasão de domicílio. Bom, aqui já vai com os princípios implícitos. A gente continua amanhã, retomando aí com velocidade. E amanhã a gente continua os princípios implícitos da administração pública. Ok? Vou salvar aqui. Beleza, professor. Um abraço, bom dia aí para Abraço, vocês. Tchau. bom dia e até Obrigado, amanhã. bom Abraço dia. Até amanhã. aí. Até amanhã. Tchau.